tarde, negada branca. Hoje eu vou falar pra você aqui sobre o movimento republicano. Antes de falar sobre o movimento republicano em si, eu vou falar como que ele ganhou força. Primeiro vamos falar sobre a questão militar, onde os soldados brasileiros lutaram contra o Paraguai e venceram a guerra lá. Quando voltaram para o Brasil, eles estavam esperando reconhecimento. Estavam esperando que eles sejam bem recebidos pelo povo, por causa dos seus atos heróicos. Porque, eles literalmente quase morreram lá. Mas adivinha o que houve? Adivinha. O imperador tacou completo. O rei não reconheceu o ato heróico deles. Além disso, ele impediu que os soldados dessem seus depoimentos. Houve então uma completa... Essa desvalorização do rei acabou causando muita revolta entre eles. Mas até aí tava de buenas pra eles. Tava tranquilo. Apesar de tudo isso que tava acontecendo, né? O que eles exigiram do imperador, pelo menos, era uma participação da vida política do país. Isso porque eles estavam com o ego muito lá nas alturas. Oxe, também eles ganharam a guerra. Eles queriam algum tipo de poder, algum benefício com isso. Porém, o imperador novamente atacou o... Isso acabou revoltando o exército. Acabou revoltando demais. E como eles já estavam aliados com a ideia do positivismo, o positivismo basicamente estudava a política de forma imparcial. Ou seja, imparcial é você analisar uma política sem levar em conta a sua ideologia ou algo do tipo, sem com que seu pensamento influencie. Isso é basicamente o que é feito nas ciências exatas ou da natureza. Voltando no assunto, o exército estava aliado com as ideias do positivismo. E o positivismo acreditava que a monarquia era um controle político meio desatualizado para a época. Então eles queriam algo mais moderno. E o que seria moderno para o positivismo? Nada mais do que um movimento republicano. Ou seja, a implantação de uma república aqui no Brasil seria o ideal para o exército. Mas lógico, eles queriam um movimento, uma república ditatorial. Porque eles queriam poder, estar no poder, então nada melhor do que uma república ditatorial. Outro povo que começou a participar desse movimento republicano foram os religiosos. Isso por causa de um decreto papal, onde dizia que as igrejas tinham que cortar as ligações com os maçônicos, senão elas seriam perseguidas. Porém, os decretos religiosos que vinham lá do exterior para o Brasil, ou seja, do Vaticano para o Brasil, basicamente tinham que passar pelo poder moderador do imperador. E essa ação era chamada de beneplácito. E com o beneplácito, o imperador acabou não deixando esse decreto ser realizado aqui no Brasil, pelo simples fato de o imperador ser um maçônico. Como o rei não aceitou esse decreto, acabou sendo não implantado. Porém, teve dois bispos. Teve dois bispos que ainda assim foram as caças de alguns maçônicos. A caça no sentido de quebrar a relação com eles. E isso acabou fazendo com que o rei prendesse eles por estar desobedecendo a lei. Com a prisão desses dois bispos, acabou causando uma revolta entre os religiosos. E após 2 anos, esses bispos foram soltos. Ainda assim, eles continuaram revoltados pelo simples fato de não estar tendo uma liberdade religiosa entre eles. Que todos os decretos tinham que passar pelo rei, alguns não eram aceitos, alguns eram aceitos, acabava revoltando eles, porque eles não estavam seguindo a religião deles. Os decretos papal era muito fundamental para a religião deles. E com essa interferência religiosa do rei, acabou fazendo com que os religiosos, os bispos aqui do Brasil, começassem a pensar sobre o movimento republicano. Agora vamos falar sobre os fazendeiros. Eles foram um dos últimos e os primeiros. Exatamente, o últimos e um dos primeiros. Primeiros porque os cafeicultores já estavam pensando ali no movimento republicano, por eles não estar sendo privilegiados pelo rei. Eles não estavam sendo tão vistos como o pessoal do norte e do nordeste. Eles não estavam tendo muita liberdade na sua economia. Ainda assim, eles tinham uma crescente econômica muito grande. E acabava gerando uma revolta entre eles ali. Além disso, eles apoiavam o federalismo. O que seria o federalismo? É bem simples.
É basicamente uma liberdade econômica, política entre as províncias. E com essa liberdade poderia sem interferência do poder mediador do imperador. Isso fez com que eles criassem o movimento republicano, o primeiro movimento republicano. Isso fez com que eles criassem o Partido Republicano Paulista. Isso depois de várias discussões que foram feitas e os cafeicultores apoiaram esse partido. A maior parte cafeicultores aqui do Sudeste. O que fez com que o restante dos fazendeiros se deslocasse para esse movimento republicano foi a abolição da escravatura. A abolição da escravatura foi o ponto-chave, e esses fazendeiros foram o último a entrar no movimento republicano, um dos últimos. Isso porque, com a abolição da escravatura, os fazendeiros perderam as propriedades deles, que eram os escravos. Imagina o seguinte, você perder tudo que você tem, literalmente tudo que você tem, ir embora, pelo governo ainda, o governo que está tirando isso de você. Aí eles não dão nenhuma satisfação, não dão nada pra você em troca, tipo, ó, toma aqui o dinheiro porque nós vamos tirar isso, toma aqui não sei quantos, porque os escravos eram caros, os escravos custavam caros, e tinha fazendeiros que tinha milhares ou centenas desses escravos espalhados. Agora imagina a revolta desses fazendeiros. É algo bem complicado mesmo, e como o imperador já não... O imperador tava mais pra lá do que pra cá, não tava sabendo lidar com essa situação, fizeram com que os fazendeiros fossem para o movimento republicano também. Isso foi uma consequência também com a saída do movimento dos fazendeiros, os últimos a irem para o movimento republicano, aí começou a organizar para ter a proclamação da República. E o exército que estava organizando esse negócio aí para ter a proclamação da República. E eles chamaram o Marechal Deodoro da Fonseca. Ele seria o representante. Porém, ele era o braço direito do imperador. Mas só que, como o imperador estava desvalorizando demais o exército, e ele como marechal, como representante do exército, não estava gostando disso. E fez com que ele apoiasse o exército nesse movimento. E ele aceitou para ser um representante da República, para proclamar a República. Mas só que esse não foi o ponto-chave para ele dar iniciativa para proclamar. No dia teve um boato, no dia da proclamação da República, teve um boato que o Deodoro seria preso. Isso fez com que ele ficasse muito revoltado e fosse dessa partida, pegasse seus soldados e fosse até o ministério para proclamar a República. Porém, não foi Deodoro que proclamou a República. Infelizmente não foi ele. Ele ainda assim foi representante, mas não foi ele. Quem proclamou a República foi um vereador lá do Rio de Janeiro, o José do Patrocínio. Ele proclamou a República em 1889. Isso depois de um tempinho, hein? Foi no mesmo dia que o Deodoro da Fonseca foi lá no ministério, fez um caos lá, mas enfim, não foi ele. Mas só que foi no mesmo dia ainda assim. E após proclamar a República, tiveram que escolher um representante. E adivinha quem foi? Quem será que foi? Ai meu Deus, quem será? Foi a Dilma. Now the world don't move to the beat of just one drum. What might be right for you may not. Obviamente, foi o Deodoro da Fonseca que liderou a República. Com Deodoro no poder, ele fez com que o imperador Dom Pedro II fosse exilado aqui do Brasil junto com a sua família, que pegasse o primeiro barco e fosse embora. Porém, a república que teve aqui no Brasil foi uma república ditatorial. Ditatorial. Então é isso aí, galera. Não sei se deu para entender muito bem como que aconteceu o movimento republicano, como que houve a deslocação. E não sei também se deu pra entender a proclamação da República, mas é nóis. Cuidado que é nóis. Qualquer coisa é nóis. Cheiro de pneu queimado, furado. O X9 foi torrado.